todo esse tempo aí que a gente passou nessas 2 últimas semanas, né? A semana passada, talvez de forma mais específica, me fez pensar em algumas coisas, refletir em algumas coisas. Eu queria compartilhar um pouco delas com vocês nesse tempo que a gente tem hoje. Não sei se você já parou para observar, mas se a gente parar para pensar em meios de transporte, né, que necessitam de combustível, existem consequências diferentes ou impactos diferentes, dependendo do meio de transporte, com relação a arriscar andar com ele com um tanque vazio, né? Ou na reserva, né? Então, por exemplo, carro, né, ou moto. Eu já tive a infelicidade de arriscar andar com um carro na reserva e ele acabar a gasolina. Mas eu confesso que eu arrisquei mesmo andar com ele na reserva, porque eu sabia que se acabasse a gasolina, eu poderia ir andando até um posto, parar ele andando até um posto, ou até mesmo empurrar ele até um posto, que foi o que aconteceu. Uma vez, ano passado, não, esse ano isso que aconteceu. Eu saí da igreja num domingo de manhã, e o carro, eu vi que ele estava na reserva, mas eu achei que dava para chegar até em casa. E aí ele acabou a gasolina numa avenida que liga Valinhos, Vinhedo a Valinhos, né? Graças a Deus foi próximo do posto, então eu fui empurrando até o posto. Mas tinha um amigo comigo, então ajudou. Eu nunca tive essa experiência com moto, mas já vi algumas pessoas também empurrando a moto até o posto de gasolina, né? Porque acabou a gasolina e não tinha o que fazer. Então, andar com um tanque vazio, né, de moto ou de carro pequeno, né, talvez seja algo que a gente esteja disposto a arriscar e fazer, né? Alguns têm preferência por um posto que a gente sabe que está mais barato, ou que tem uma gasolina que a gente confia e tal. Mas isso já é diferente para um caminhão. Imagina só, né, arriscar com uma carreta, né? A carreta lá na reserva e arriscar andar com ela na reserva. Empurrar a carreta já vai ser um negócio mais difícil, né? Ou estacionar ela em qualquer lugar vai ser um negócio mais complicado, né? Quando acaba a gasolina, acabou. Tem que ir empurrando mesmo que você vá parar em algum lugar, né? Então já é um pouquinho mais difícil, eu acho que já deve ser um pouco mais complicado arriscar andar de carreta com um tanque vazio, né, ou na reserva. E se a gente for pensar em avião, menos ainda, né? Imagina tentar ou arriscar voar com um tanque vazio, ou correndo o risco dele acabar. Na verdade, a gente teve uma tragédia, que foi a maior tragédia que envolveu uma equipe, né, esportiva, no ano retrasado, né, já passou aí um ano disso, que foi com a tragédia com a equipe da Chapecoense, que foi comprovado que o que aconteceu foi algo parecido com isso, né? O piloto ele arriscava a andar com o tanque no limite, né? Então ele enchia o tanque, mas ele sempre fazia isso sem deixar uma margem, que é uma margem, inclusive, que é necessária e é lei que se tenha, porque avião é avião, não tem posto de gasolina no céu, né? Mas, por conta disso, precisou ir além do que o combustível estava programado aí, e aí houve então a tragédia, e foi comprovado que a tragédia foi por conta de ter acabado o combustível.
Então, a gente tem essas diferentes consequências quando a gente olha para meios de transporte com relação a arriscar andar ou a insistir em continuar com o tanque vazio, né? Então, esse é um negócio que acontece com meios de transporte. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, para a gente aprofundar um pouquinho a nossa reflexão dessa noite. Uma pergunta talvez não tão simples de você respondê-la rapidamente, sem refletir um pouquinho, mas a pergunta é: o quanto a sua vida está cheia do Espírito Santo? O quanto a sua vida está cheia do Espírito Santo? O quanto você, na sua vida, carrega do Espírito Santo? Eu tenho refletido sobre isso com relação à minha vida, há algum tempo, há alguns meses. Porque eu, olhando para a minha vida mesmo e olhando para a realidade que muitas vezes eu lido com ela, com pessoas, eu talvez ousaria dizer que em muitos momentos na nossa vida, na nossa jornada, na nossa trajetória, a gente arrisca tentar continuar ou tentar ir na reserva, com um tanque vazio. E eu acredito que muito disso é por um entendimento equivocado sobre a graça de Deus, ou por nós compreendermos de forma negligente a graça de Deus. Porque a gente lida com a dinâmica da nossa vida numa perspectiva de arriscar a continuar caminhando com um tanque vazio, como se a nossa vida fosse uma moto, e que, se ela parar, alguma coisa vai empurrar, vai ter força para empurrar e me levar até um ponto de abastecimento. Ao invés de nós olharmos para a dinâmica da nossa vida numa tentativa de ir sem a presença do Espírito em nós, como de forma responsável, um piloto de avião olha para o abastecimento da aeronave para que ela então alce voo e chegue ao destino. A Bíblia nos apresenta uma perspectiva muito diferente da maneira como muitas vezes nós lidamos com relação a isso. Se você lê as Escrituras, principalmente a partir da era do Espírito, a partir de Atos, nós vamos encontrar pessoas que levavam a sério a questão de não ir se não fosse pela presença do Espírito. A Bíblia, em Atos, de forma muito específica, nos mostra que o Espírito Santo é o combustível que gera encorajamento para viver a vida. Todas as vezes que a igreja se reuniu, e nós lemos isso em Atos, para pedir coragem, o que aconteceu foi que eles foram abastecidos com o Espírito, porque o Espírito Santo é o combustível que gera coragem para se viver a vida do reino, e então reproduzir a vida do reino. Eu tive uma experiência curiosa, e depois ela se tornou profunda, na semana passada com relação a isso, quando eu me vi, nunca imaginei que eu passaria por isso, mas eu me vi 4 horas numa fila para abastecer o carro. Eu não sei se alguém aqui passou por isso na semana passada, né? Eu sei que todo mundo enfrentou fila para abastecer, aqueles que não se prepararam, né? Eu tive pessoas, por exemplo, no prédio, vizinhos, que eles se prepararam e durante a tensão maior da crise o carro estava abastecido, né? Eu não. Eu insisti em ir com um tanque vazio. E aí chegou no dia que eu mais precisava do combustível, o carro não tinha combustível para me levar onde eu precisava ir. E aí eu tive que enfrentar uma fila de 4 horas para abastecer o carro. Eu cheguei num posto de gasolina às 9 da manhã,
e eu abasteci o carro 1h da tarde. E, detalhe, eu não imaginei que isso seria assim. Eu imaginei que eu fosse ficar 2 horas, 1h30, 2 horas. E aí eu não comi bem, não tomei um bom café da manhã, ou não comprei algo para levar, para, né, ficar lá no carro e tal. Então eu fiquei 4 horas na fila e com fome. Sol quente, né? Graças a Deus que tinha um lençolzinho da Liz, e aí eu coloquei no vidro, né, lateral, quando o sol de 11 horas, meio-dia, começou a pegar, né, e queimando o braço, e coloquei e fiquei ali. É inacreditável. Eu abasteci num posto que tem na Avenida dos Esportes, ali em Valinhos, e a fila começava em frente ao posto. E ela dava a volta em todo o quarteirão, ali pela festa da uva, né, do figo em Valinhos, uva é aqui, né, do figo em Valinhos, e saía por trás, assim. 4 horas para andar, sei lá, nem 1 quilômetro talvez. E aí, quando eu, enfim, cheguei, né, para abastecer o carro, chegou a minha vez, a minha expectativa era de encher o tanque. E aí o frentista chegou para mim e falou, olha, a gente só está abastecendo R$ 150. E o carro, foi um milagre o carro dar essa volta, né? Então eu imaginei, bom, R$ 150 não vai encher o tanque de jeito nenhum, pelo preço que a gasolina chegou. E eu falei, então tá bom, não tem outro jeito, vai R$ 150, né? E ele colocou R$ 150, e realmente faltou lá uns 3 pontinhos para encher o tanque. Mas eu saí dali satisfeito porque tinha gasolina para rodar o que eu precisava rodar. Na hora isso passou porque eu queria só chegar em casa e comer alguma coisa. Mas depois, num momento meu de devocional, eu nem estava pensando mais nisso, Deus trouxe uma reflexão à minha mente com relação a isso. E a questão que foi colocada para mim, por Deus, foi: o quanto você está disposto a fazer para ser cheio do Espírito Santo? Ou quanto tempo você está disposto a investir na sua vida para ser cheio do Espírito Santo? E aí, isso me fez instantaneamente refletir sobre as 4 horas que eu fiquei na fila, né? E eu então comecei a orar e a pensar um pouquinho no quanto tem sido urgente para a minha vida ir cheio do Espírito Santo. No quanto eu tenho levado a sério viver cheio do Espírito Santo. E o quanto eu tenho disposto a minha vida a essa realidade. Então Deus começou a, de fato, me exortar em áreas da minha vida, em muitas questões da minha vida, me fazendo pensar que eu fiquei 4 horas do meu dia ansioso por encher o tanque do carro. E quanto tempo eu tenho investido na minha vida ansiosamente para ser cheio do Espírito? E eu tive que ser honesto comigo mesmo, com Deus, e me quebrantar, pedir perdão a Deus, porque muitas vezes eu tenho negligenciado uma parte que é parte da minha vida dentro da salvação pela graça, de dispor o meu coração a ser cheio do Espírito, não fazendo coisas, mas principalmente encarando isso com urgência, encarando isso com a devida seriedade de não tentar viver a vida sem a presença do Espírito. Arriscar viver a vida como alguém alcançado pelo Evangelho
sem a presença do Espírito. E aí, pessoal, eu tenho visto muitas coisas no decorrer da nossa vida, na dinâmica da nossa vida, na vida de muitos de vocês, e que, passando por tudo isso, eu começo a questionar, e eu queria que você questionasse isso na sua vida. O quanto você tem vivido, a Bíblia coloca a dinâmica da nossa vida como uma jornada, como uma viagem. O quanto você tem caminhado sem dar a devida importância e urgência em fazer isso, em viver a sua vida, a partir do Espírito Santo em você, fazendo essa analogia com o combustível, com aquilo que vai de fato fazer você viver a verdadeira vida, a vida abundante, a vida feliz, a vida bem-aventurada que Deus te criou para ter. E o quanto você tem investido a sua vida em prol disso. Investir a vida em prol de ser cheio do Espírito não é investir em serviço. Okay? Não é. Em serviço religioso. Não é nem mesmo atrás de programações religiosas. Não é. Isso tem a ver com a disposição do seu dia a dia em perceber e não querer viver a vida a partir de você mesmo. E aí, isso me levou, no decorrer da minha reflexão, nesse dia, Deus trouxe vários, insights na minha mente com relação a isso. Mas chegou no momento em que eu, conversando com Deus, eu falei, Deus, e como foi engraçado esse negócio de eu querer tanto a gasolina, e quando eu cheguei para colocar a gasolina, eu não pude encher o tanque. Como é que é esse negócio na nossa relação, Deus? Eu perguntei para Deus. Como é isso na nossa relação? De eu chegar diante do Senhor, de eu buscar ser cheio, e não poder ser totalmente cheio. Não poder ainda ser 100% cheio. E aí Deus me fez pensar no que eu pude fazer com os R$150 que eu coloquei. E Deus falou comigo assim, então você está olhando para aquilo que não pôde ser feito, ao invés de olhar para aquilo que pôde ser feito. E aí Deus começou a trabalhar isso numa dinâmica interessante na minha vida, me mostrando que muitas vezes, no decorrer das nossas vidas, nós olhamos para aquilo que ainda não foi feito, ao invés de olhar para aquilo que já foi feito, e celebrar aquilo que já foi feito, e se envolver com aquilo que já foi feito. E aí, eu continuei questionando a Deus, mas esse restinho que poderia ser cheio, mas ainda não é cheio, muitas vezes é o que me leva a atitudes que eu não queria ter, atitudes que me fazem não viver a vida abundante. E aí foi quando Deus falou comigo assim, então, esse resto aí, o que ainda falta, isso aí, a minha graça te basta para esse resto. E eu então entendi, nesse meu momento com Deus, que eu preciso viver a minha vida, dedicar a minha vida, não arriscar a ir sem a presença do Espírito em mim. Eu não posso estar mais ansioso e ver mais urgência e dedicar 4 horas do meu dia com fome para encher o tanque de gasolina e não dedicar tempo, urgência em ser cheio do Espírito. E aí eu queria ler com vocês um texto que se encontra em Efésios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 20, que nos mostra, o apóstolo Paulo aqui está mostrando para aquela igreja a urgência que é e a necessidade que é
de viver a vida disposta a ser cheio do Espírito, buscando isso. Efésios 5, de 1 a 20. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele está se referindo a Jesus. Sejam imitadores de Jesus e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, e aí agora o apóstolo Paulo vai começar a falar de questões relacionadas à moral, de questões que alguém que não tem o Espírito vai fazer. E ele então começa a falar, entre vocês, entre a igreja, entre vocês que são redimidos, que são filhos de Deus, alcançados pelo Evangelho, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja entre vocês obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, vida santa, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora ou antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O que Paulo está fazendo aqui, inspirado pelo Espírito, é contrastar aqueles que são redimidos pelo Evangelho, alcançados pelo Evangelho, aqueles que se dizem discípulos, seguidores de Jesus, rendidos e governados por Ele, a partir da submissão, da aceitação, de confessar a fé naquilo que Jesus fez. Paulo está, então, contrastando um estilo de vida desse grupo com um estilo de vida de pessoas ou de uma sociedade, de uma realidade ainda não submissa ao Evangelho. Então, ele está sendo muito claro, ele está falando de coisas muito claras, ele está dizendo coisas como, bom, pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que ainda não são submissas, rendidas ou creem em Jesus, a vida dessas pessoas, inevitavelmente, é uma vida que, por exemplo, com relação à sexualidade, é impura. Que as palavras que saem das suas bocas são palavras impuras, tolas. E não tem como ser diferente, porque eles são filhos das trevas. Eles são assim. O mundo em que nós vivemos é assim. O mundo rebelado contra Deus é assim. Não tem cuidado com o que fala. Não pondera o que fala. Está tudo certo falar besteira atrás de besteira, ou se envolver com coisas que para a nossa sociedade está tudo bem. Está tudo certo ir para uma balada, ir para uma festa e ficar com tantas meninas, com tantos rapazes. Está tudo certo para pessoas que vivem nas trevas se relacionar sexualmente antes do casamento. Está tudo certo para pessoas que vivem nas trevas mentir. Está tudo certo ser impuro, porque
estão mortos, porque são trevas, são realidades das trevas. Mas, como filhos da luz, vocês não podem viver assim. É incompatível, não tem como se misturar. Numa perspectiva de dizer que é filho da luz, mas continuar vivendo como filho das trevas. Não dá, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não dá. Ele diz, tem coisas que filhos das trevas fazem que até mesmo mencionar é vergonhoso, não dá nem para mencionar. Então, não tem como os que vivem na luz achar que está tudo certo viver assim. Participar das mesmas coisas, fazer as mesmas coisas e dizer que é filho da luz. É isso que ele está dizendo aqui. E eu acho que muitas vezes a gente tenta compatibilizar essas coisas no nosso tempo. Muitas vezes eu tenho visto, vou ser específico, jovens, adolescentes, que se dizem alcançados pelo Evangelho, dizem que creem em Jesus, dizem que entregaram suas vidas a Jesus, foram até mesmo batizados, servem em alguma área na igreja, mas o estilo de vida é como o dos filhos das trevas. Mas está tudo certo se misturar, fazer, falar, como os que vivem nas trevas. E justificam tal postura como um fruto do nosso tempo, uma realidade da sociedade contemporânea. Não tem como ser diferente. Por exemplo, dizer que é errado eu me relacionar sexualmente com a minha namorada, porque agora é assim nesse tempo. Isso tem a ver com o tempo, não tem a ver com uma realidade certa ou errada. No passado era errado, agora já não é mais. Eu tenho visto pessoas e conversado com pessoas que se dizem filhos da luz, rendidos ao Evangelho, mas carregam concepções, posturas dos que vivem nas trevas e acham que está tudo certo. A Bíblia é muito clara ao dizer, não tem como. Tais posturas não herdarão o reino de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que se você errou em algum momento da sua vida, e se você erra, então você não pode herdar o reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, se você agora é santo, e a perspectiva bíblica para nos chamar de santo tem a ver com representados por Jesus. Okay? Rendidos ao Evangelho nos faz santos. Nós ainda erramos, mas nós não erramos sendo compatíveis com o erro, ou justificando, ou lidando com realidades de erro na nossa vida, dando a eles cara de verdade e dizendo que está certo. Não, isso a Bíblia nos diz que não tem como herdar o reino de Deus assim. Não tem como tornar puro aquilo que é impuro nas Escrituras. No reino de Deus, na dinâmica do reino de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo até aqui é mostrando para a igreja que existe um contraste no estilo de vida. Existe um contraste inevitável no estilo de vida daqueles que são santos, filhos da luz, alcançados pelo Evangelho, de uma sociedade rebelada contra o governo de Deus. E aí o problema não está nessa sociedade que é rebelada contra o governo de Deus e vive uma vida contrária
ao que Deus tem para ela. O problema está em aqueles que são filhos da luz querer continuar vivendo um estilo de vida que não é incompatível. Mas aí vem uma questão que o apóstolo Paulo então coloca como sendo um divisor de águas, numa perspectiva de vivermos a vida, a nossa vida, como de fato filho da luz. Não é meramente por uma perspectiva de, eu vou decidir que agora eu vou viver assim, eu vou conseguir viver assim. Eu vou conseguir romper com os antigos padrões, com minhas antigas convicções, para viver assim. Eu dou conta de fazer isso sozinho. E aí o apóstolo Paulo, ele então, após listar todo esse contraste de estilo de vida, ele conclui o seu pensamento dizendo o seguinte, ele diz assim, então ele termina dizendo, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, dizendo aqui vocês são filhos da luz, vocês se renderam ao Evangelho, têm um estilo de vida que é coerente com essa decisão. Deus nos alcança para nos dar vida abundante. E vida abundante não tem a ver com céu. Ou melhor, não tem a ver com futuro. Mas tem a ver com viver as realidades do céu na nossa vida agora. Isso é vida abundante. Isso é vida abundante. Vida abundante que Jesus diz que nós temos nele é para hoje. É para agora. Mas como nós vamos desfrutar disso? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês vão desfrutar disso à medida em que vocês são cheios do Espírito Santo. À medida em que vocês vão viver a partir do Espírito Santo em vocês. Não adianta só ter boa vontade. Não adianta só ter boa intenção. Só é possível a partir do Espírito Santo em vocês. E aqui o apóstolo Paulo faz um contraste. Tem um monte de gente que usa esse texto para querer falar sobre a bebida é pecado. Não tem nada a ver com esse texto aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui viva pelo Espírito. E aí ele está tornando isso visual. Ele está pedindo para aquelas pessoas e para nós visualizarmos como é que vive alguém que está bêbado. Como é que vive um bêbado? Ele não tem controle sobre si. Né? Um bêbado, ele é capaz de, num espaço enorme, bater a cabeça num poste. Né? Por quê? Porque ele está sendo dominado pela bebida, que faz dele, então, alguém descontrolado. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, então, assim como alguém é dominado pela bebida e perde o controle da sua vida, deixe-se ser cheio do Espírito. A questão é, para quê? Para você perder o controle da sua vida. Para você perder o controle da sua vida. Esse é o contraste. Ao invés de você, como um bêbado que é controlado pela bebida, perde o controle da vida dele, viva pelo Espírito. E aqui vem a maneira como o apóstolo Paulo coloca isso. Ele fala, deixe ser cheio pelo Espírito. Ou seja, perca o controle. Deixe o Espírito controlar a sua vida. Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. E aí, uma outra questão. Quem tem controlado a sua vida?
Quem tem controlado a sua vida? Essa questão ajuda você a responder o quanto você está cheio do Espírito. Porque se a sua vida se você olha para a sua vida, para os seus dias, e você percebe que o que tem controlado a sua vida são os seus prazeres, os vícios, as vontades que você sabe conceitualmente que não tem a ver com a vida abundante que Deus tem para você, se são essas coisas que têm controlado a sua vida, se você sai daqui correndo, ou se você está aqui agora, mas a sua cabeça está pensando na balada que você vai ter essa semana, ou na garota ou no garoto que você está querendo se relacionar, se são essas coisas que têm controlado a sua vida, muito provavelmente o seu tanque está vazio. Porque você está como um bêbado. Porque não ser controlado pelo Espírito, não ser controlado pelo Espírito Santo, preste atenção nisso. Por mais que você ache que não, tem feito você andar como um bêbado. Por mais que você ache que não, você tem vivido batendo a cabeça em poste, quebrando a cara, fazendo burrice atrás de burrice, tomando decisões equivocadas atrás de decisões equivocadas. Por mais que não pareça. Por isso a gente precisa estar desesperado pelo Espírito. Por isso a gente precisa dar do nosso melhor, dedicar o melhor do nosso tempo. Passar o tempo que for necessário na presença de Deus, até sair cheio do Espírito. Por isso que a gente tem que parar de levar na brincadeira, ou viver arriscando a nossa vida, como alguém que tem a ideia de que, em algum momento, não tem problema parar, vem alguém e empurra, é fácil de empurrar. A gente precisa encarar a dinâmica da nossa vida sempre, como um piloto de avião precisa encarar a necessidade e a seriedade dele só sair do lugar, cheio de combustível. Você precisa parar de arriscar, andar vazio do Espírito. Se você é um filho da luz, você precisa levar muito a sério viver a vida na dinâmica do Espírito Santo. Porque é incompatível ser filho do Espírito, mas continuar vivendo a vida como alguém que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. O quanto você tem estado desesperado pelo Espírito. E sabe, muitas vezes o que o diabo faz é trazer à nossa mente as coisas que acontecem com um restinho que ainda falta a ser cheio. Mas Deus, Ele quer que a gente se preocupe em ser cheio. E o que ainda falta, a gente precisa viver, aí sim, pela graça. Aí sim, esperando aquele que começou a boa obra, terminar a boa obra. Mas eu tenho orado pela minha vida e eu tenho orado pelo mover de Deus sobre vocês, sobre o mosaico, nessa dinâmica de não continuar vivendo, arriscando a ir com o tanque vazio. Eu tenho pedido a Deus para que haja um derramamento de quebrantamento na vida de vocês, porque vocês não são crianças mais. Não são. Como o apóstolo Paulo disse, muitos aqui já eram para ser mestres. Já eram para ter bagagem, experiência.
com o reino de Deus, ao invés de viver constantemente uma montanha russa, de tempo em tempo. A gente vive numa geração que a faixa etária de vocês tem tido como característica ser volúvel, inconstante, frágil emocionalmente. Mas veja, isso tem a ver com realidades das trevas, não com filhos da luz. Quais são as realidades contemporâneas de uma sociedade distante de Deus, que têm sido assimiladas e vividas por aqueles que são filhos das trevas? Será que isso não tem a ver com uma necessidade urgente de nós vivermos a nossa vida abastecidos pelo Espírito? O apóstolo Paulo, ele coloca uma expressão interessante aqui, ele diz: não percam a oportunidade. Muita gente pega esse texto, sabe o que faz com esse versículo? Quando ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem gente que pega isso e coloca como oportunidades da vida. Oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, oportunidade de namoro. Mas o que ele está falando aqui é: não percam a oportunidade de ser cheios do Espírito, porque os dias são maus. Todo dia, o tempo todo, qualquer momento, é oportunidade para você ser cheio do Espírito. Não tente andar sem. Não tem como a gente continuar andando e vivendo sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. A gente tem buscado, orado sobre direcionamentos de Deus com relação ao mosaico, mas independente de como seja ou do que seja, eu não estou disposto a participar de nada que tenha simplesmente a ver com entretenimento, que tenha simplesmente a ver com pensar em coisas que chamem a atenção de pessoas. Porque quem faz isso, quem tem que se preocupar em chamar a atenção das pessoas para conseguir público, para conseguir gente, são os filhos das trevas. Porque aos filhos da luz, qualquer momento é oportunidade para ser cheio do Espírito. Não precisa de música, não precisa de luz, não precisa de tela, não precisa de comida, não precisa de nada disso. Precisa do senso de urgência em não querer viver sem que seja pelo Espírito. Eu acho que você está diante de uma decisão. O que cabe aqui é decisão. Eu vou orar terminando. Eu posso ter intenções. Eu quero muito que você não saia daqui e que você vai aí para os seus lanches e tudo mais e beleza, foi mais um mosaico que teve. Eu quero muito que você entenda que é urgente, você precisa estar desesperado por ser cheio do Espírito, para viver a vida, para caminhar, para fazer o que você tiver que fazer. Porque cheio do Espírito, você vai se relacionar com seu namorado, namorada, futuro, futura, esposo, esposa, de forma abundante. Você vai estudar de forma abundante. Você vai desfrutar
de emprego de forma abundante, ou seja, você vai viver a vida de forma abundante. Mas vida abundante é prerrogativa de vida cheia do Espírito. Então, eu quero terminar orando, e eu vou aproveitar para tocar uma canção. E aí você faz o que você quiser fazer com isso. Você faz o que você quiser fazer com isso. A maioria de vocês aqui não são neófilos. Não são alguém que está ouvindo isso pela primeira vez. Mas talvez precise olhar para a vida, para a dinâmica da vida, para o seu tanque de vida, de maneira honesta, e talvez reconhecer: eu não tenho vivido com o tanque cheio do Espírito. E o bom é que o Espírito está aqui. Essa é a parte da graça de Deus. Ele sempre coloca diante de nós a possibilidade de sermos abastecidos por Ele. Eu tenho aprendido na minha vida que o Espírito Santo de Deus é derramado quando nós temos disposição de fazer o que tem que ser feito através do Espírito. O Espírito Santo, ele gera transformação, ele gera mudança, ele gera tomadas de decisões. É inevitável. O Espírito Santo é derramado quando os nossos corações estão dispostos a obedecer ao que o Espírito quer que a gente faça. Essa é a relação. Ou a sua vida tem sido vivida na base do álcool, da independência, ou a sua vida, ela se torna uma vida abundante, mas ela só se torna abundante quando você faz o que o Espírito quer que você faça. Perca o controle. Senhor, eu te agradeço porque através da morte, da ressurreição de Jesus, Deus, a realidade do seu reino se tornou algo muito palpável, muito experimental. Transformador, mas isso é assim porque o Espírito Santo, a vida de Jesus, que o encheu plenamente, se tornou disponível, para a gente viver a vida a partir disso, cheios desse combustível que traz vida e vida abundante. Mais uma vez eu quero te pedir perdão, Senhor, pela negligência que em muitos momentos eu vivi, de achar que daria conta, de arriscar. Mas derrame sobre nós, Deus, um senso de urgência pela sua presença. Quero te pedir por transformação, Senhor, transformação de vida, Deus, transformação de pensamentos. Aquilo que nós temos assimilado como certo,
não é certo para o Senhor, nós queremos transformação. Eu peço em nome de Jesus, transformação de mente aqui, Deus. Transformação de ideias, de concepções. Derrama santidade, Senhor. Derrama santidade entre nós, Jesus. Dedicar mais do que o ouro, mais do que os bens, mais do que o sucesso, mais do que qualquer coisa. Não continue indo sem a presença do Espírito. Tem muita vida abundante para nós, para a sua vida. Muita realidade do céu.
desejamos, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente continue andando com um tanque vazio, Jesus. Mas que a gente aproveite as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai. Desfrutarmos da Sua presença, da Sua intimidade, de vivermos vida abundante, vida real, Senhor. Minha oração, Pai, é para que em nome de Jesus o Senhor traga um batismo de santidade, Senhor. De abrir mão, Deus, das ideias da antiga maneira de viver, Jesus. Não sejamos como os insensatos, Senhor, que andam caminho obscurecidos pelos seus pensamentos fúteis, Deus. Dá-nos experiências reais com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.